Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor neste sábado, que joga logo mais contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor precisa vencer para subir na tabela e acabar com essas sequências de empate no campeonato. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. São Paulo e Grêmio, confronto de tricolores, mas como mostramos, né, apesar do equilíbrio na história, é um momento ruim para as duas equipes, né? Pensando em Campeonato Brasileiro, a gente pode até falar que o São Paulo, depende de como você quer ver os números. São Paulo é o único invicto do Campeonato Brasileiro, mas empatou um monte, né? E aí, perdeu a última rodada, é verdade, acabou isso. O São Paulo perdeu o clássico pro Choque Rei no último final de semana. Foi no finalzinho, por isso que você se enganou. Eu já tinha até esquecido dessa última rodada, porque o São Paulo vem de confronto também pela Libertadores, mas enfim, perdeu, não é mais caiu o último invicto, né? E ainda agora só tem uma vitória. Mudamos a percepção dos números, né? Agora a gente não fala mais o único time que não perdeu, é aquele que só venceu uma vez. E a situação do Grêmio também, a chegada do Mano Menezes, mas ainda não conseguiu fazer esse time engrenar. Enfim, pensando a falar do Tricolor Paulista, então, que joga em casa, São Paulo, no Morumbi, e que vem de dois cenários muito diferentes, né? A gente tem falado um pouco disso no São Paulo, embora no Brasileirão seja um pouco essa terra arrasada que eu pintei agora, mas na Libertadores é um time que conseguiu, ainda que com empate, mas tem a liderança do grupo, tá nas oitavas de final, tá bem encaminhado, pensando em classificação até geral de Libertadores em relação a outros grupos, mas no Campeonato Brasileiro a situação é muito diferente. E aí é um zubeldia também, diante de tudo que se repete para os clubes brasileiros que estão em várias competições, também tentando um elenco que tem entre os desfalques os principais jogadores do time. O Oscar voltou na Libertadores, mas tem Coutinho dificuldade de fazer com que esse time, com um calendário de jogos a cada 3 dias, tenha um rendimento equilibrado em todas as competições, né? E aí tem as características das competições, né? Os jogos de Libertadores, eles acabam sendo um pouco mais previsíveis no cenário que você vai encontrar. Sei lá, o São Paulo vai jogar fora de casa lá contra o Alianza Lima. Você sabe que o Alianza Lima tem um repertório de jogo mais limitado, o tipo de jogada que eles vão fazer. Muita ligação direta para o centroavante, no caso foi o Guerreiro no jogo. Então, se você sustenta aquela pressão inicial de 15, 20 minutos, depois você consegue se soltar um pouco mais. E foi exatamente o que aconteceu. O São Paulo sustentou, pôde ser um pouco mais agressivo, abriu o placar no final do primeiro tempo e conseguiu vitória fora de casa. Os jogos de Campeonato Brasileiro, eles são jogos mais difíceis, porque geralmente você encara adversários mais qualificados e eles são menos previsíveis, né? As equipes, elas têm mais de onde tirar, um leque maior de opções de jogadas, né? Estratégias também diferentes de acordo com o cenário do jogo, o momento da partida. Então, pontuar no Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvida, é mais difícil do que pontuar na primeira fase da Libertadores. E aí a gente vai somar a questão do São Paulo, que você citou, dos desfalques, né? E agora o retorno desses jogadores, agora a gente já pode elevar um pouquinho o nível de cobrança daquilo que se espera da equipe. Uma pena o Lucas voltar a sentir a lesão. Não é uma lesão simples, o Lucas vai ficar um tempo fora da equipe. A gente até falou, né, essa semana sobre a lesão. Agora, o São Paulo ter confirmado que ele tem uma lesão e agora a informação de que ele só volta na Copa do Mundo de Clubes. Então, até o intervalo do Brasileirão para o São Paulo, que não disputa essa competição, vai ficar sem o Lucas. Assim, tem o Oscar voltando, né? O jogo de quarta-feira, perdão, não é um jogo que se dê para analisar a fundo, porque o São Paulo perde um jogador com 15 minutos, mas mesmo assim é melhor do que o Libertad dentro de casa. O Paulo poderia ter vencido a partida, inclusive, teve mais oportunidades para isso, mesmo não conseguindo ter a bola tanto tempo quanto gostaria, mas já tem a volta do Oscar, já tem o Pablo Maia entrando no time, aos pouquinhos ganhando mais minutos. Você tem os garotos ali que passam por um momento de oscilação nas últimas 2 semanas, mas são jogadores que o São Paulo ganhou no elenco, né? E é natural essa oscilação, pelo pouco tempo que eles têm no profissional do clube. Então, dá pra gente esperar que o São Paulo vá dar um passo à frente e dá também para você elogiar e exaltar aquilo que o time fez ao longo da Libertadores. Tem a segunda melhor campanha, o que tudo indica, vai ter a segunda melhor campanha ao final da fase de grupos, né? Tem uma partida em casa contra um adversário que é mais fraco e tem esse bom desafio dentro de casa aí contra o Grêmio. Acho que o São Paulo é favorito para essa partida, vive um momento melhor que o Grêmio. Então, acho que é uma boa oportunidade para conseguir os 3 pontos e começar a engrenar no Campeonato Brasileiro. O torcedor de São Paulo tem cobrado muito o time, principalmente jogando no Morumbi, né? Onde ainda não conquistou uma vitória ainda não conquistou uma sequência de vitórias nesse Campeonato Brasileiro, principalmente. Na Libertadores, sim,
Mas no Campeonato Brasileiro tem muitos empates Na em casa, Libertadores né? empatou também. Empatou contra o Alianza Lima. As vitórias foram fora de casa, né? Lembrado. Também 2-2, abriu conquistou na 2-0, cedeu um empate e agora empatou de novo porque estava com um jogador a menos no jogo inteiro. E aí tem se tornado uma pressão, né? O time acaba vaiado muitas vezes no intervalo, até no final do jogo, dependendo da partida. Enfim, alguns jogadores são cobrados. O Cédric, por exemplo, foi muito cobrado no último jogo em casa. Aí na Libertadores foi mantido titular pelo Zubeldia. A gente imaginava até começando com o Ferrarese. Ele Jogou começa mal, com saiu Cédric, vaiado. saiu vaiado, né? Não fez uma boa partida de novo. Enfim, não tem o Juan na zaga, está suspenso para essa partida e deve ter aí o retorno dos caras. E tem a situação do Wendel também, né? Porque a gente imaginava também o Wendel titular no meio de semana. Ele optou por manter o Enzo no time, mas o Wendel já é uma opção além dos caras, ou seja, já tem um pouquinho mais de opções, pelo menos, para essa partida do Zubeldia, né? Eu acho que a principal notícia do São Paulo é que o Zubeldia ele conseguiu montar um time mesmo sem os principais jogadores e competiu ali, mesmo não tendo vitórias no Campeonato Brasileiro, conseguiu ali a classificação na Libertadores. E óbvio, né, quando você coloca esses jogadores de volta, quando você tem a possibilidade de um Oscar jogar desde o início ali por trás do atacante de referência, é óbvio que você aumenta ali a qualidade técnica do seu time. A grande questão para mim do Zubeldia, e assim, eu concordo com o Coutinho, competições têm características. Da mesma maneira como você fala assim, não, esse jogador aqui é extremamente decisivo, no jogo que é decisivo ele brilha. No jogo que é qualquer um, ele não joga bem, ele apaga, o jogador cresce e tal. Eu acho que técnicos também têm características e técnicos eles podem saber melhor determinadas competições, jogar determinadas competições, até por conhecimento, do que outras. A questão do Zubeldia no São Paulo, para mim, passa por isso. Fez uma boa Libertadores ano passado, não fez um bom Brasileiro, mas fez uma boa Libertadores e esse ano está mostrando a mesma coisa. Copa do Brasil também? Copa do Brasil, Ele consegue disputar algumas competições, consegue montar o seu elenco para disputar algumas partidas de uma maneira boa, para performar em determinadas competições, e ainda não conseguiu identificar como fazer isso no Campeonato Brasileiro, porque o que a gente sempre fala, o Campeonato Brasileiro é uma competição com uma característica muito diferente. Viagens longas, pouco tempo de treinamento, pouco tempo de descanso, e você acaba não conseguindo entender o seu adversário e programar o seu time para o seu adversário, que para mim essa aí é a grande questão dos técnicos no cenário nacional. E aí, olhando para o Grêmio, né, um time que, Mano, falou que deve ter o Vila Sante e o Edenilson, pelo menos entre os relacionados, e o Cristaldo e o Pavon voltam a ser opção também, né? Ganha um pouquinho mais também de opções, o Mano, que ainda dentro desse mesmo cenário, né? Pouquíssimo tempo de trabalho, pouco tempo para treinar, tenta ainda encontrar um time do Grêmio para essa temporada. E aí entra a questão individual também da equipe, né? O Grêmio não tem um grande elenco e os jogadores que talvez pudessem fazer a diferença nessa equipe, alguns deles têm problemas físicos ou não vivem um grande momento. O Cristaldo, por exemplo, fez um ótimo Campeonato Brasileiro em 2023, no ano passado deu uma oscilada, esse ano não está conseguindo engrenar, não é nem titular do time. O Vila Sante, a mesma coisa, foi um destaque, um dos melhores volantes, talvez tenha sido ali da seleção do Campeonato do Brasileiro de 23, fez um bom Brasileiro de 24, e essa temporada também está com problema de lesão, não consegue ter uma sequência. O Grêmio tem problemas individuais na zaga, na linha de defesa. O Pavon, porque você citou, por exemplo, não conseguiu ainda no futebol brasileiro ter um desempenho próximo daquilo que levou ele à Copa do Mundo. O Pavon disputou a Copa com a seleção argentina, cara, 2018. Ele era um dos reservas daquela equipe que foi montada pelo Jorge Sampaoli. Mas olha que o Quinteiros tentou, hein? Como insistiu com o Pavon. Tentou, insistiu, e ele é um dos jogadores mais criticados pela torcida, porque erra bastante, erra muita decisão em campo, tecnicamente não está vivendo um grande momento. Então, acredito até que não será o titular, até porque o melhor jogador do Grêmio hoje é o Christian Oliveira. E o Amuzu tem entrado bem na equipe. Então, em uma equipe que não está conseguindo ter regularidade, o treinador vai se agarrar nos jogadores que estão dando boas respostas ali. Acho que o Mano, com exceção desse último jogo, tá? De terça-feira, ele conseguiu fazer o time ter uma pequena melhora defensiva, porque o que acontecia com o Gustavo Quinteiros era um negócio assim absurdo, um time totalmente espaçado em campo, sem padrão defensivo para conseguir neutralizar os adversários. Então, houve uma pequena evolução, um pequeno crescimento, mas que ainda está muito distante daquilo que é esperado pelo torcedor, daquilo que vai ser suficiente para o Grêmio ser mais competitivo no Campeonato Brasileiro. É necessário reagir. Falta tempo, né? Raid citou isso. Alguns jogadores não estão bem. Não é uma situação simples que o Grêmio vive nesse momento, não. São Paulo e Grêmio, então, um jogo das 9 da noite, amanhã aqui na tela do Sport TV em 4K. Antes